A paz do Senhor, meus irmãos. Esta é a síntese da quarta lição do quarto trimestre de 2021. Bem-vindos a mais uma aula sintetizada. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe seu like e seu comentário. Título da lição: Paulo, a vocação para ser apóstolo. Texto áureo: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Leitura bíblica em classe: Atos capítulo 9, dos versículos 15 ao 22, Gálatas capítulo 1, dos versículos 11 ao 18. Primeiro tópico: o ponto de partida para a vocação de Paulo. Número 1 do primeiro tópico: chamada e presciência divina. Número 2 do primeiro tópico: um ministério na plenitude do Espírito. E número 3 do primeiro tópico: Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Meus irmãos, em Gálatas capítulo 1, versículo 15 diz: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. A vocação de Paulo, meus irmãos, já estava estabelecida na presciência de Deus. É por meio desse encontro com Cristo que o apóstolo experimentou uma completa transformação. Aleluia! E foi vocacionado por Cristo para uma grande obra. Meus irmãos, após o apóstolo Paulo passar pela experiência do nascer de novo, ele recebeu então o batismo com o Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que confirma a palavra, e é também o Espírito Santo que confirma a obra. Agora, quanto nome, meus irmãos? Saulo remonta à sua origem judaica. Já o nome Paulo remonta à sua cidadania romana. Então, meus irmãos, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário, principalmente porque o apóstolo buscava alcançar os gentios. Aleluia! Segundo tópico: uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Número 1 do segundo tópico: Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Número 2 do segundo tópico: uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. E número 3 do segundo tópico: a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. Meus irmãos, o que Saulo viu não foi uma ilusão de ótica, e nem uma miragem, nem um êxtase, ou uma visão subjetiva. Não, meus irmãos. Não foi apenas uma luz que apareceu a Saulo, mas o próprio Jesus. E aquela luz, meus irmãos, era a glória do próprio Cristo ressurreto. Aleluia! E qual era então a vontade de Deus para Saulo? A vontade de Deus era torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. Atos capítulo 9, versículo 20 diz: e logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Aleluia! O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém. O que prevaleceu, meus irmãos, foi a declaração de Jesus para Ananias, em Atos capítulo 9, versículo 15, que diz: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Oh, glória! A vocação de Paulo estava determinada, meus irmãos, pela vontade soberana de Deus. Agora, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. De agente de morte a pregador do evangelho. De devastador da igreja a plantador de igrejas. De recebedor de casa
cartas para prender e para matar, a escritor de cartas para abençoar. Mil vezes glória. Aleluia. Terceiro tópico: vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Número 1 do terceiro tópico, a ida para o deserto. Número 2 do terceiro tópico, as lições do deserto. E número 3 do terceiro tópico, mais lições do deserto. Meus irmãos, em vez de Paulo rumar a Jerusalém e estar com os apóstolos e aprender deles, Paulo parte para a região da Arábia, onde permanece por cerca de 3 anos. Meus queridos irmãos, nos 3 anos que Paulo passou na Arábia, certamente ele releu o Antigo Testamento e percebeu que o Jesus a quem perseguia de fato era o Cristo, o Messias. E o apóstolo, meus irmãos, descobre na experiência do silêncio e da solidão do deserto que as coisas de Deus são do jeito que Deus quer e não do jeito que queremos que sejam. Aleluia! No deserto, o apóstolo aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo. Olha, meus irmãos, meus queridos irmãos, Deus ensinou o apóstolo Paulo a ser o líder que ele precisava ser para expandir o seu reino. Aleluia! Eu quero concluir a síntese dessa lição dizendo: o método de Deus para vocacionar, o método de Deus para chamar quem Ele quer não mudou. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.